Oi, Juliana, tudo bem? Oi, Fernando, tudo ótimo e com você? Tudo bem também, graças a Deus. E agora me diz aí, onde é que você tá? Eu tô aqui em Dubai, no Oriente Médio. Tô muito feliz de poder estar aqui participando dessa experiência que é o metaverso e falando com vocês. Pô, a gente que agradece. Pra você deve estar um pouco diferente, né? Eu tô vendo você fisicamente e você tá vendo o meu bonequinho. No episódio depois vai dar pra ver Sim, meu rosto real, mas por enquanto é só um bonequinho assim, né? mas é super legal, até mesmo a interação, achei bem diferente, bem É, que, tecnológico. que nem eu te falei antes, né? A gente tá aqui nessa mesa, que é até bem parecida com a mesa real do nosso estúdio, e você tá numa TV. Ah, E por trás dessa TV eu escolhi uma cidade que parece Dubai. Depois você me diz aí se parece mesmo ou não. Só tô que eu acho. ansiosa pra ver. Ó, só que eu acho que aí já é noite, né? Já, aqui já são 9h30 da noite, são 8 horas de diferença, Caraca, praticamente o oito dia horas à inteiro de frente. diferença, né? É, tô no futuro. É tipo isso. Caramba. E para falar com família sempre, você sempre combina o horário certinho. Às vezes é até complicado, porque no horário que eu tô acordada, tô ativa nas redes sociais, eu esqueço. Então, às vezes, eu acabo mandando mensagem muito cedo até pra minha família, pra minha mãe. Mas ela costuma acordar cedo, então ela sempre me responde. Mas tenho sempre que estar calculando o fuso horário pra conseguir falar com a família em Manaus, sim. Caramba, legal demais. Até quando a gente foi marcar com você, a gente foi ver isso do fuso horário, né? Pra tentar casar realmente da melhor forma possível, né? Até porque às vezes eu não estou em Dubai, então a gente tem que calcular o fuso horário com base também no lugar que eu vou estar. Então Entendi. foi difícil, mas nós conseguimos. Pô, bom demais. Agora me diz, conta um pouquinho da sua história, de onde você é, como que surgiu esse sonho, essa realização de ser comissária. Tá, pra quem não me conhece, então, meu nome é Juliana Bárbara, tenho 25 anos de idade e eu sou de Manaus, Amazonas, nascida e Ó, criada. Eu tive um. Sempre tive o sonho de trabalhar com algo que tivesse relação com o idioma, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo inglês. Então, eu legal. estudei inglês desde muito nova. Eu comecei a estudar criança ainda, acho que 8, 9 anos de idade por aí. Que legal. E eu só parei de fazer curso de inglês quando eu fui aprovada na faculdade. Eu fiz letras e língua e literatura inglesa, mas apesar de ser muito apaixonada pela língua inglesa, eu não cheguei a finalizar a faculdade, porque eu sabia que eu queria viajar, eu queria outros propósitos que não me levavam à licenciatura, e eu estava estudando para me tornar professora. Então, eu trabalhei como professora por um bom tempo, fui professora de inglês, em vários cursinhos de inglês em Manaus também. Que legal. E eu sempre fui almejando assim mais. Eu ficava pensando, nossa, mas eu gosto de dar aula, eu sempre me considerei uma professora muito dedicada, planejava as minhas aulas com todo o esforço possível para fazer com que os meus alunos interagissem o máximo possível nas aulas, mas eu sabia que o meu futuro ia além da sala de aula, né? Os meus sonhos iam além da sala de aula. Eu queria conhecer o mundo, eu queria viajar, eu queria praticar o idioma, né, com nativos, com falantes do idioma mesmo, não somente ensinando. E foi Caramba. aí que começou a surgir uma ideia ligada à aviação, porque o mais engraçado, Fernanda, é que o meu primeiro emprego foi na área da aviação. Sério? E naquela. Sim, Caraca, o que meu legal. primeiro emprego foi como agente de aeroporto no Aeroclube do Amazonas. Eu era Pô, legal. ali responsável por recepcionar os passageiros, né, encaminhar para as aeronaves. E eram aviões pequenos, de pequeno porte. Então, sempre fui muito apaixonada pela aviação. E aí, na época, quando eu passei para a faculdade, eu pensei, nossa, passei, faculdade federal, vou fazer o curso. E aí eu pensei assim, então eu vou mudar de área, né? Vou para a área que eu estou estudando. E aí foi que eu comecei a dar aulas de inglês. E depois de um bom período distante da aviação, comecei a relembrar como era, como eu gostava, como eu tinha uma relação muito boa, né, com o ambiente de trabalho. Eu pensei, por que não pesquisar, já que eu quero tanto viajar, quero Olha tanto só. trabalhar com o idioma,
por que não casar as É duas juntar coisas? aquele famoso juntar o útil ao Juntar. agradável, né? É, exatamente. Tá. Então eu pesquisei por cursos de aviação e a princípio eu pensei em fazer um curso de agente de aeroporto. Mas aí eu queria investir um pouco mais, eu queria fazer uma coisa que fosse um pouco mais duradoura, que eu conseguisse abstrair mais conhecimento. Então veio a ideia de fazer o curso de comissário de voo. E Caraca, que legal. aí, logo na primeira semana do curso de comissário de voo, me apaixonei. Eu comecei a ver assim coisas com O curso relação à foi em Manaus segurança. mesmo. Foi em Manaus. Que legal. E não é tão famoso, assim, tão conhecido. Tem muita gente que não sabe que existe um curso para se tornar comissário de voo. O que é preciso para ser comissário de voo no Brasil, o que é preciso para ser comissário de voo no Oriente Médio, por exemplo. São requisitos totalmente diferentes. Ah, entendi. E eu tento falar um pouco sobre isso também nas minhas redes sociais, tirar as dúvidas das pessoas que sonham com isso. Mas eu recebo mensagens diariamente de pessoas que não sabem por onde começar. E eu não sei por onde começar. É E importante o aí, idioma para ser comissário de voo até no Brasil ou não? eu diria que sim. Porque no Brasil, apesar de o inglês ser muito importante, eu diria que até o espanhol também. Ah, entendi. Então, você teria essa opção de optar, né? Ou inglês ou espanhol, pelo fato de a gente de estar localizada na América Latina e tudo mais. Uh, mas um segundo idioma é muito importante. Porque Com imagina, certeza. você está participando de um processo seletivo com várias centenas de pessoas, e entre aqueles candidatos que têm um segundo idioma, que têm uma experiência com atendimento ao cliente já, e aquela pessoa que não tem um segundo idioma, que não tem tanta experiência com o atendimento ao público, o recrutador sempre vai optar por aquele que já tem um segundo idioma. Ah, entendi. Então, eu diria que já não é mais um diferencial, é uma coisa Básico. que precisa, é uma coisa Entendi. básica. Caraca. E aí você fez esse curso e aí você já, como é que foi? Você se inscreveu para uma seletiva da Emirates ou você tentou também aqui no Brasil? Não, a minha caminhada foi longa aí. Eu Como é que comecei a foi? fazer o curso de comissário, ele tem duração de mais ou menos uns 3 meses, eu diria. E Ah, aí a gente entendi. tem a parte prática, a parte teórica, tem várias matérias, né? E aí depois você faz sobrevivência na selva, combate ao fogo. Caramba. Então são várias coisas que já estão inclusas no curso. Uma vez que você finaliza o curso de comissário de voo no Brasil, você precisa fazer a prova da Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, para Uhum. você obter sua licença. E aí, se Ah, você é entendi. aprovada, você já pode aplicar para as vagas de comissário. Então, você precisa ter o curso e a aprovação na ANAC para você poder se candidatar às vagas no É como Brasil. se fosse um advogado fazer o AB. Exatamente. Ah, E é entendi. basicamente isso. E aí precisa também ter o certificado médico aeronáutico, que é uma bateria de exames que a gente faz. E aí faz uma consulta com um médico, já da área da aviação também, que vai dizer se você tá com tudo em dia, tá tudo certinho, se você já pode exercer a profissão. E aí, uma vez que você tem todas essas aprovações, aí você pode se candidatar a uma vaga no Brasil. E aí, se uma empresa te chama, aí você tem que fazer o treinamento dentro da própria empresa. Aí já vai ser de acordo com as Ah, normas da entendi. empresa. Então, assim, eu acho que o processo no Brasil, ele tem um pouco mais dessa burocracia, porque você precisa ter o curso, precisa ter tudo isso. No Oriente Médio, não. Você precisa entrar em alguns requisitos, né? Ter o idioma, ser fluente em inglês, tanto escrito quanto falado, ter um Cara, mínimo de 1,60 de altura e alcançar 2,12 m. Que mais? Não ter tatuagens visíveis, né? Enquanto usar sério? uniforme, são alguns. Não pode ter. Caramba. São alguns dos requisitos. E aí você tenta fazer o processo seletivo e se você é aprovado, vem para cá e eles te dão todo o treinamento. Então você não precisa ter curso de comissário para Nossa. poder aplicar para a vaga na Emirates. Caraca, que legal. E aí você se inscreveu, participou do processo seletivo.
Aí foi chamado e foi pra aí ter o treinamento. Sim. Nossa, imagina, que Lembrando legal. que, assim, acho que o processo seletivo de nenhuma empresa aérea existe em Manaus, acontece em Manaus. Todos eles, é, você precisa se deslocar até uma outra cidade. Onde que foi Geralmente esse? acontece em São Paulo. Foi em São Paulo. A minha foi em São Paulo. Caraca, que legal. E qual foi o ano que você se mudou pra Dubai, efetivamente? Foi esse ano, 2022. Me mudei em março. Que legal, Foi recente. caramba. E como é que tá a adaptação aí? É muito diferente? Eu diria que não tanto. Eu acho que eu tenho uma facilidade de me adaptar. Inclusive, esse Que é um dos legal. requisitos, né? Ter uma facilidade de se adaptar a diferentes culturas, realidades, lugares, as pessoas também. Então, não senti tanta diferença. Eu tô sentindo um pouco agora durante o verão de Dubai, que não é fácil. No- É muito, Caramba. muito, muito quente. Pior que Inclusive à Manaus? noite, se você vai lá fora, eu diria que sim, no verão, sim. Nossa senhora. Eu acho que eu não conheci Em nenhum torno lugar de mais quente que 50 Manaus. graus, eu acho. É, passa Manaus fácil, hein? É, é. Caramba, que legal. E aí a sua residência fica em Dubai, mas você continua viajando bastante. Bastante. O legal é que quando você é aprovado e vem para Dubai, começa o treinamento, a empresa também te fornece acomodação. Então você tem direito a uma acomodação já mobiliada, Que com legal. luz e água incluso. Então eles te dão algumas amenidades também para você, né, ficar ali pelo menos nas primeiras semanas, e você recebe metade do salário uma vez que você chega aqui para fazer o Que treinamento, porque legal. você já está trabalhando, mas você está em treinamento ainda, né? E, Então é bem muito bom. poxa, legal demais. E É. quantas cidades diferentes você já conheceu estando aí? Nossa, sabe que eu comecei a voar em maio, acho que foi início de maio, e eu meio Já que já perdeu a perdi a conta aí. conta. Caraca, que legal. Já perdi a conta. Mas tem Já uma conheci. rotina, Eu tipo acho assim. que ah, Não, pode falar, desculpa. tem algumas cidades que marcam a gente, né? Principalmente essas que a gente tem pernoite. Aham. Então, alguns pernoites eu consigo me lembrar muito bem. Por exemplo, eu fui para a Coreia do Sul, foi um pernoite que me marcou, Nossa, foi que legal. incrível, uma cultura diferente, um lugar muito lindo. Fui para Nice também, na França, e conheci o Mônaco, viajei de lá até o Mônaco de trem, Nossa, que a que gente teve legal. bastante tempo lá, então Aham. conseguimos fazer bastante passeios. Então tem algumas cidades que marcam a gente, tem outras assim que a gente passa rápido, às vezes não dá tempo de sair do hotel, porque a gente está muito cansado. Então, nessa a gente acaba perdendo a conta. Nossa, que incrível isso. Pô, eu acho que é o sonho de muita gente. Tipo, trabalhar, tá viajando, É, conhecendo novas culturas, novas cidades. Que legal. é, Caramba, muito legal mesmo. E você é casada? sou casada. Seu marido foi pra aí, foi tranquilo? Ele trabalha mais em home office? Ele trabalha em home office, então para ele foi, eu diria que foi tranquilo para ele se mudar. Ah, que Então legal. isso facilitou bastante pra gente. Mas nas viagens ele acaba que fica em Dubai e você viaja. Isso. A gente tem uma opção também que eu vejo muitos comissários fazendo. Por exemplo, como os nossos maridos, eles estão inclusos na nossa lista de dependentes, eles têm direito à passagem também. Então, quem sabe eu vou para algum lugar que é interessante, eu quero que ele vá comigo. Se tiver vaga no voo, eu posso colocar ele. E aí ele Nossa, que vai e incrível. passa o pernoite comigo lá. Que incrível, eu não sabia. Nossa, que legal. Legal demais mesmo. E caramba, eu tô impressionado, assim, poxa, é uma profissão muito massa, assim, de realmente conhecer os locais. Assim, E férias, como é que funciona? No Brasil tem tipo um mês, como é que é? tem direito a 30 dias de férias e uma vez ao ano, né, eles Entendi. me dão uma passagem de ida e volta para o Brasil para eu passar esse mês com a minha família. Que Então, legal. assim, como
o meu processo seletivo foi feito em São Paulo. E nessa opção, quando a gente faz o cadastro, tudinho na empresa, que eles pegam todos os nossos dados, a gente tem a opção de escolher a cidade. Mas, Legal. se eu não me engano, só tinham 3 opções de cidade, então, ou 2 opções, desculpa. Poderia escolher São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, eu escolhi São Paulo. Então, eles me dão a passagem até São Paulo, porque é até onde a empresa faz os voos. E aí, de São Paulo para Manaus, eu teria que custear, né? Mas a empresa Não, também mas tem parceria com caramba, outras empresas menores, empresas locais, que daria também para eu conseguir pelo menos desconto para ir para minha casa. Porque eu caramba, venho de um lugar bem longe, né? A maioria das bem pessoas longe. aqui, dos brasileiros que estão aqui, eles vêm de São Paulo. Então, quando eles fazem voo para São Paulo, eles conseguem visitar a família e tudo mais. Para mim já seria um pouco mais complicado, porque mesmo que eu É, tenha voos para São Paulo, eu teria que voar mais 4 horas até Manaus para conseguir ver minha família. E é, aí um pernoite de 24 horas não vale tanto a pena assim. Fica muito corrido, não dá tempo. entendi. Então, mesmo que eu vá para o Brasil, fica difícil ver minha família se a minha mãe, por exemplo, não estiver em São Paulo para me ver. É verdade. Então, Caramba. aí compensa mais pedir, assim, trazer a família para me visitar aqui, passar um tempo aqui, ou então eu mesma tirar alguns dias e ir até É Manaus, verdade. ou em férias, do que durante o E a pernoite. família tá se adaptando tranquilo e você tá muito longe agora? A minha mãe sente bastante minha falta, né? Eu sou filha única e a gente Nossa. sempre foi muito próxima. Tenho certeza que ela sente tanta saudade de mim quanto eu sinto dela. Mas a minha mãe é a pessoa que tem mais orgulho de mim por ter conquistado esse sonho. Ela sempre torceu muito por mim, sempre fez o máximo possível para. Afinal, o inglês foi por conta dela, né? Então, assim, Legal. tanto ela, tanto ela insistindo, quanto o meu pai também me colocarem num cursinho de inglês, insistirem desde nova para que eu estudasse, para que eu amadurecesse assim no idioma. Tudo graças a eles. Eu acho que se eu não tivesse o inglês, talvez nem tantas portas assim tivessem se abrido para mim. Que incrível. E o legal é você realmente seguir a sequência natural, né? De sua família ter te apoiado no inglês, você querer trabalhar com algo relacionado, depois com viagem. Tudo faz É, sentido, né? exatamente. Sim, eu acho que tudo que aconteceu assim na minha vida foi me guiando para esse destino. Nossa, que Então, legal. muitas pessoas me seguem na rede social, algumas estão chegando agora. Eu acabei de hoje mesmo eu bati 100 mil seguidores, Caramba, que subiu assim legal. muito rápido, foi assim numa proporção que nem eu estava esperando. E muitas pessoas que chegam agora veem as minhas postagens de viagem com relação ao trabalho, ou então conquistando as minhas coisas aqui. Mas eu tento também, às vezes, fazer alguns vídeos, incluindo vídeos antigos de quando eu ainda estava fazendo cursinho, ou então quando eu ainda fazia o curso de comissária, que Legal. naquela época nem imaginava estar aqui hoje. Então, eu sempre tento falar ou mostrar um pouco de como foi a caminhada também, para eles verem que não foi simplesmente assim, estalei os dedos e cheguei até aqui. Foi um pouco árduo. Então, eu tive que ter muita persistência, correr atrás, estudar, me preparar, pesquisar principalmente. Pesquisei muito, assisti muitos vídeos sobre seletiva, Que sobre legal. como me comportar, a melhor forma de responder, né, as perguntas de recrutadores, como tentar ser o mais natural possível nas minhas respostas, sem decorar nada, sabe? Isso Que é legal. natural. E eu acho que é isso que eles buscam nas pessoas. Essa naturalidade. Eles querem uma pessoa que tenha personalidade. Aqui nós temos personalidades completamente diferentes, misturadas, pessoas do mundo inteiro, né? Então é isso que faz a diferença, é isso que coloca assim essa personalidade no atendimento e é o que eles buscam nas pessoas. Então tem muita gente que se preocupa muito, meu Deus, eu preciso decorar o que eu vou falar para eu responder perfeitamente e às vezes nem é para esse lado. Entendi. Então eu tive que me preparar bastante e estudar também sobre a própria empresa que eu queria trabalhar para conseguir me sentir preparada para participar de um processo seletivo.
Caramba, e eu acredito que, pô, parabéns por ter batido essa meta aí de seguidores. Eu acho isso muito legal, que Ah, mostra que obrigada. você realmente está sendo um exemplo para outras pessoas que admiram a Uhum. sua jornada e ou até que almejam conquistar o que você conquistou. E você está servindo de exemplo para elas, né? E lógico, sendo bem É, constante nas redes sociais também, isso é importante, né? isso é É, verdade. e eu tenho certeza que a sua história inspira muitas pessoas. Tanto que esse foi. Quando eu fiquei sabendo assim da sua história, foi um amigo nosso, o Sérgio, que trabalha aqui na parte Nossa. de vídeo com a gente. Ele falou: Nossa, tem uma pessoa de Manaus que ela é comissária em Dubai. Aí eu, caraca, velho, que massa, velho. Aí a gente foi ver, a gente viu que você era bem nova e já tava lá. E o Pode Rolar ele é justamente pra gente mostrar os bastidores de cases de sucesso pra motivar as pessoas, pra falar, pô, se aquela pessoa tá lá, ela não tá lá à toa. Tem todo um bastidor que às vezes a gente não vê Sim, esse bastidor. E se você fizer um pouquinho, um exatamente. pouquinho barra o muito que ela fez, né? O sucesso, Uhum, o que ela alcançou também pode rolar pra você. Até por isso o nome do podcast. E é verdade. deixa eu te perguntar, muita gente pergunta pra você sobre processo seletivo, sobre como é que você fez. Demais. E esse foi o primeiro que eu participei, mas não foi o primeiro que eu me inscrevi. Por exemplo, algumas empresas brasileiras, uma coisa que eu não contei, inclusive não consegui comentar, é que quando eu finalizei o curso de comissária de voo, eu tinha todo um plano. Eu queria Caramba, finalizar o curso, fazer a minha prova e depois começar a tentar uma empresa brasileira mesmo. E assim que eu finalizei o curso, veio a pandemia. Então putz, a ANAC, que fazia as provas, suspendeu por tempo indeterminado. Então eu não consegui fazer a minha prova. E as entendi. empresas começaram também a mandar alguns funcionários embora, então foi uma crise muito grande na aviação também, acho que em todas as áreas, né, durante a pandemia. É, Então eu fiquei um bom tempo sem ter oportunidade nenhuma. Até que eu comecei a dar aulas, então eu me tornei instrutora na mesma escola que eu fiz o curso de comissário de voo. que legal. Eu dava aula de eu dava aula de etiqueta, postura e maquiagem. Então, assim, como eu já tinha uma experiência, porque eu já fui maquiadora, já trabalhei como Olha só. maquiadora em salão de beleza, inclusive. Caramba, Tem uma história, assim, também, um tempo que eu fiquei trabalhando com maquiagem, que eu fazia vídeos de maquiagem para a internet, que era uma coisa que eu gostava muito. que E legal. pelo fato de eu já ter uma experiência também com atendimento ao público, eu já tinha uma ideia de apresentação pessoal, de como se comunicar com o cliente, com as pessoas. Então eu juntei, mais uma vez, o útil ao agradável Olha só. e comecei a preparar a minha aula com base nessa experiência. Então era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E eu acho com certeza que essa experiência fez uma grande diferença no meu currículo, tanto que a recrutadora comentou quando eu fiz a minha entrevista final na empresa. Ela perguntou, achou incrível o fato de eu ter sido instrutora, porque eu tinha me destacado também na época entre os alunos, né? Então, Nossa, nessa época, eu tinha todo esse planejamento, mas pelo fato da pandemia ter acontecido, me levou, me levou para um outro caminho, que foi de me tornar instrutora. E aí eu acho que trilhando esse caminho eu também adquiri muita experiência. Então aprimorei muito também as minhas habilidades de comunicação, de falar mesmo, lidar com as pessoas, de instruir, de ensinar. E isso fez toda a diferença. Então, quando eu soube que a empresa estava contratando, na verdade, eu acho que as primeiras que abriram o processo seletivo foram as internacionais, ah, as entendi. empresas daqui do Oriente Médio. As do Brasil, elas não estavam contratando ainda. E aí eu sempre tive aquele pensamento, eu vou fazer primeiro no Brasil, vou ganhar experiência no Brasil. E aí, quem sabe, depois de eu ter uma certa experiência, eu consigo uma internacional. Então era isso que eu pensava. Nossa, que legal. E aí, quando eu vi que as empresas internacionais abriram, eu fui lá e me inscrevi. E eu recebi o feedback de uma
dizendo que não tinham aprovado o meu currículo. Foi o primeiro feedback negativo que eu recebi. Eu fiquei muito decepcionada, muito Caraca. triste. Teve uma outra que não chegou a me responder. E eu também me candidatei para outras vagas no Brasil que nem eram de comissários de voo, era para agente de aeroporto. Ah, sim. E entre tantos candidatos, eu também não consegui. Então eu pensava na época, eu ficava bem frustrada, né, quando eu recebia um feedback negativo, ou então quando as empresas não me respondiam. Eu pensava, nossa, mas eu fiz o curso, eu tenho inglês, eu tenho tantos cursos livres que eu fiz também de atendimento ao público, por que será que não dá certo, que não está dando certo, não é possível? Mas é porque na época eu não sabia, né, que essa oportunidade estava chegando. Então, Que era realmente sua não já. era para ter sido, É, não era para ter acontecido, porque algo muito melhor estava sendo planejado para mim, que foi, caramba. né, ser aprovada aqui na empresa. E quando você recebeu o que você tinha sido aprovado no currículo, qual foi sua reação? Bom, a primeira vez foi online. Eu tentei fazer a inscrição online e eu fiz uma entrevista que foi gravada. Então, eu não tinha contato com o recrutador. Era só Entendi. uma pergunta que aparecia na tela, e aí eu tinha 1 minuto, ou eram 30 segundos, para ler, pensar numa resposta, e aí já começava a gravar, e aí eu tinha que responder. Ah, Tudo em entendi. inglês, né? E aí eu fiz esse processo, e depois de um tempo, eles mandaram um e-mail pedindo para que eu fosse pessoalmente em São Paulo. Porque o que acontece no Brasil, tem uma empresa que faz esse recrutamento através da Emirates. Então, eles que fazem esse processo presencial, eles que contratam pela empresa. E aí, eles não estavam fazendo esse processo presencial por causa da pandemia, mas eles retornaram na mesma época em que estavam fazendo também o processo online, que era direto com a empresa. Então, Entendi. quando eles viram que eu era brasileira, pediram para que eu fosse participasse do processo presencial. Nossa, Então, eu tive que começar tudo de novo. Entrei no site, me inscrevi, mandei o currículo, mandei as fotos, porque precisa ter uma foto, se eu não me engano, entendi. né? Uma foto profissional que eles pedem. E aí você tem que ir no dia com a ficha preenchida e participar de todas as dinâmicas. O meu processo foram 2 dias. Então foi um dia inteiro de entrevistas dinâmicas, foi provas de inglês, foi bem cansativo. E Caramba. aí ao final do dia, conforme você fosse passando, né, etapa por etapa, ao final do dia eles diziam: "Ah, você foi aprovado para a próxima etapa. Que legal. Escolhe qual é a data e o melhor horário para você vir e fazer a sua entrevista final". E aí a entrevista final já é com o recrutador que vai daqui de Dubai para o Brasil. Caraca, que legal. E Nossa, tinha legal muita mesmo. gente, porque foram acho que 3 dias de seletiva em 2 lugares diferentes em São Paulo e era lotado, era muita gente mesmo. Porque imagina quantas pessoas não Né? formaram em curso de comissário, estavam esperando, se preparando por essa oportunidade, E aí ia né, chegando nos esperando outros passar essa dias e ia tendo fase de menos gente. pandemia. Aí conforme fosse passando ia ter menos gente. Então tinha, acho que em torno de 100 pessoas, porque no final eles criavam um grupo no Facebook e no WhatsApp, para Uhum. manter a gente informado. Então eram as pessoas da empresa com os candidatos aprovados. E aí, ao final da entrevista com o recrutador que vai daqui de Dubai, a gente recebe o nosso acesso ao portal. Então, através do portal, a gente consegue acompanhar o progresso, né, da seletiva. Então, tem vários status. E aí ficava aquela agonia, todo mundo nervoso, comentando no É. grupo do WhatsApp. Ah, o meu status mudou. Aí outras pessoas diziam: Meu Deus, o meu status não muda desde tal dia. Caraca. Foi uma fase muito nervosa, ansiosa, todo mundo preocupado, querendo Todo dia saber o olhando o resultado grupo. final. Todo dia. Tinha vezes que eu atualizava, e aí 5 minutos depois eu ia lá e atualizava de novo, Nossa. querendo, Caramba. querendo saber o resultado.
É uma fase bem ansiosa. Todo mundo fica preocupado. E quando foi que você descobriu exatamente que, pô, deu certo, a vaga é minha? Eu acho que eu fiz a minha entrevista em janeiro, acho que no final de fevereiro, não, início de fevereiro. Atualizando os status, teve um dia que, acho que foi num domingo, eu nem esperava que fosse atualizar pelo fato de ser domingo. Então eu pensei, não vão atualizar hoje, mas aí alguma coisa foi lá e falou assim, atualiza. Na hora que eu entrei no site apareceu lá que já um status que indicava que eu já tinha que mandar a minha documentação para Não. as formalidades começarem a serem feitas. E aí quando eu vi isso, eu fiquei sem reação, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia Caraca. para quem ligar, não sabia se eu chorava, se eu gritava. Caraca. Fiquei super contente. E aí, a partir daí, quando o seu status atualiza, a gente recebe a famosa Golden Call. Então, as pessoas que são Que legal. inteiradas na aviação, que são apaixonadas pela aviação, já com certeza assistiram vários vídeos no YouTube, já sabem, já conhecem o nome, né, essa expressão, que é Golden Call, que é a ligação dourada. Que Então, legal. quando você é aprovado numa empresa, eles fazem a ligação para você para te dar notícia. E aí a gente tem acesso ao status antes, então eu já sabia que eles iam me ligar. E Tava aí só eu fiquei esperando já. esperando já. Eu tava Eu ansiosa não pela ligação. dormi. Eu não dormi, porque pelo fuso horário, tudo indicava que eles iriam me ligar de madrugada. Então eu não dormi, Caramba. deixei o celular no máximo, esperando eles me ligarem. Até que quando eles me ligaram, eu fiquei tão nervosa Nossa. que, nossa, foi realmente incrível. Ela me ligou, me parabenizou, disse que eu havia sido aprovada, que ela ia me fazer algumas perguntas, pedir para eu enviar alguns documentos. Então, eu acho que a ficha só caiu mesmo que isso tudo tinha acontecido quando eu estava no avião embarcando para Dubai, Caramba, que legal. porque até então tudo parecia assim um sonho, sabe? Nossa, incrível. E se você puder falar um conselho, uma dica pra quem quer seguir o mesmo que você tá seguindo, o que que você falaria? Quer dizer, o que que você fala? Eu diria que persistência é tudo. Tomar uma atitude, não ficar só esperando. Porque às vezes a gente diz, esse é o meu sonho, mas o que que você está fazendo para você alcançar esse sonho, para você chegar lá? Então, eu tentei muito e recebi feedbacks negativos, recebi vários nãos, mas nem por isso eu desisti. Então, continuei tentando. Fui lá, pensei assim, nossa, será que eu estou preparada para uma empresa internacional? Eu vou tentar só por tentar, para ganhar experiência, Acabou que quem participar de um disse pra processo você foi seletivo. foi Deus, o universo, o destino, falou: "Sim, tá sim". Exato. Então, e aí foi minha primeira tentativa, fui lá e consegui passar. Então, se eu não Que legal. tivesse tido essa coragem de ir lá e tentar, É, eu não estaria aqui hoje. Então é por isso que eu digo que persistência é a chave, é você ter, né, essa iniciativa de correr atrás do seu sonho mesmo. Se é o seu sonho, correr atrás dele, fazer nossa, acontecer. que incrível. Nossa, sua história realmente é muito, muito inspiradora. Tenho certeza que vai inspirar muitos jovens, muitas pessoas que tenham o mesmo sonho que o seu. E você é um exemplo vivo de que fracassar não é ter um não, e sim desistir, né? Quando a gente Exato. persiste, mesmo tendo vários nãos, a gente pode acertar, pode dar certo, né? Que Pode incrível. chegar lá. Às vezes até o não que você recebe é porque tem alguma outra coisa que é um caminho que está te levando para outro lado, né? Você recebe Legal. aquele não é porque essa oportunidade realmente não é para você, porque tem alguma coisa muito melhor te esperando. Então, Incrível. quando as coisas começaram a dar certo e acontecer, foi que eu comecei a entender o significado dos nãos que eu recebi, o motivo de eu não ter conseguido as coisas que eu queria na época, porque tinha uma coisa muito melhor me aguardando. Nossa, incrível. Muito inspirador sua história. Show de bola, Obrigada. então, Juliana. Agradeço muito a sua participação aqui no Pode Rolar. Como eu falei, pô, sua história é
muito linda, muito inspiradora. Você tem só 25 anos, eu tenho certeza que essa história vai ter ainda muitos e muitos e muitos capítulos. Com certeza. Eu acho que estou só começando. Pô, eu também acho. Então, show de bola. Muito obrigado por participar aqui com a gente e tamo junto. Eu que Valeu, agradeço, Fernando. Um beijão. valeu, tchau, tchau.